do livro Palavras do Coração, Dr. Herman, volume 2, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro, lição 21, nos dias de Carnaval. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal chegaram, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, editora Celde, Prolegômenos, 5º parágrafo. Aproximam-se os dias em que a cidade e o país mergulharão em clima de festividade coletiva, convocando os corações menos harmonizados com a paz a se banquetearem nas sensações e nas buscas frenéticas do prazer. Cada vez mais entregue ao materialismo, a sociedade cega entrega-se às compensações físicas, fazendo com que se apaguem das mentes as obrigações primeiras com o progresso espiritual. O centro espírita deve buscar criar espaços em meio a toda essa conturbação, mostrando aos fortes que já optaram por um caminho diferente, aos fracos que ainda não sabem como direcionar seus sentimentos e aos que não têm ainda uma decisão tomada, que há uma opção diferente para os dias que irão transcorrer. A vida tão solene dos outros dias transforma-se em desaguadouro de paixões nos dias de festa de carnaval. O centro espírita, porém, não muda. Cabe-nos conservar esse mesmo clima de austeridade dentro do nosso coração, manter sempre o clima de equilíbrio, de prece, de elevação, mesmo quando os convites nos cheguem, sob qualquer pretexto, pois o momento é de contribuição para com Jesus e para com todos aqueles que se dedicam ao elevado mistério de transformar a mente e o sentimento dos que estão envolvidos pelo carnaval. Não nos cabe criticar, não nos cabe assolar opinião contra quem quer que seja. Não nos cabe mostrar que esse ou aquele ramo de religião opera melhor nesses dias. Nossa posição deverá ser apenas a de trabalho, de oferecimento de um clima diferente, mostrando que já sabemos o que queremos e que estamos a postos. O resto é decisão de cada criatura ante a lei de Deus e ante a figura de Jesus. Trabalhemos elevando-nos, modifiquemos nossos hábitos, busquemos cooperar com o bem, vençamos a nós mesmos. Que Deus nos ajude e nos abençoe a todos, nesse propósito santificado de equilibrarmos nossas emoções nos dias de carnaval. Deus permaneça conosco, agora e sempre. Muita paz, caros filhos. Herman, mensagem recebida em 12 de janeiro de 1991. Dr. Herman, na lição 21, nos convida a refletir no período de carnaval. É um período de alegria, de euforia, da coletividade e também um período cultural do nosso país, porque nós gostamos dessa alegria, né? Vivenciar isso é muito bom, mas que tenhamos isso com muita cautela, com muita prudência, muito respeito, primeiramente conosco e com o nosso próximo, porque nós também podemos refletir, as nossas atitudes refletem no nosso próximo.
Então nós temos que ter esse cuidado. E aqui na lição ele nos pede para que nós não fiquemos cegos, às cegas nesse período de carnaval. Muitos de nós estudamos durante todo o ano a doutrina espírita, nos preservando de muitas coisas, né? Para não prejudicar o próximo e não prejudicar nós mesmos. E aí damos a desculpa de 3 dias de liberdade, que é uma grandíssima ilusão da nossa parte, porque nós continuaremos tendo a responsabilidade dia a dia dos nossos atos, das nossas obrigações. E não são 3 dias que vão nos liberar de tudo aquilo que nós temos, de todas as nossas responsabilidades e obrigações primárias da nossa vida, não é? Então, ele pede para que possamos refletir sobre esse período. Não que fiquemos presos, sem ver nada, sem participar com nossos familiares ou amigos, mas que tenhamos um pouco de moderação em tudo que a gente realizar. Até porque nós não estamos sozinhos, nós estamos um mundo ao nosso redor que é invisível aos nossos olhos, que é o mundo dos espíritos, mas que eles estão aqui ao redor. E nesse período também tem muitas dores no plano espiritual e no plano físico. É um momento em que traz muita alegria, muita diversão, mas também tem muitas coisas que a gente não enxerga além disso. E aí nós temos os grupos espíritas nesse período de carnaval que trabalham para trazer conhecimento, para trazer um conforto, para trazer um afago aos corações nesse período de carnaval. Nós, no corpo físico, né, encarnados, nós vamos à diversão, nós buscamos o prazer da alegria, né, da euforia. Só que no mundo espiritual, eles também têm esse período de euforia, de animação, mas também tem muitas dores, tem muita tristeza, muitas lembranças, muitos acontecimentos que a gente sabe que aparecem nos noticiários nesse período. E aonde esses corações podem ser acolhidos? Aonde confortar alguém que está triste e solitário nesse período de carnaval? Num centro espírita que tenha encontros de carnavais, que tenha instruções sobre esse período de carnaval, que nos traga novidades. Muitos centros espíritas e federações, elas podem estar trazendo informações novas, relevantes ao nosso coração nesse período. E aí é que a doutrina espírita entra. Ela traz o conhecimento, a dúvida, o conhecimento a esses corações, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Nós temos aí o trabalho da espiritualidade, do grupo de Dr. Bezerra de Menezes, que a gente sabe que trabalha na nossa cidade, no Rio de Janeiro, né? Para que acolha os corações. Aqui também nós temos aí o Centro Espírita Antônio de Aquino, que traz o encontro do Livro dos Espíritos nesse período de carnaval, que traz uma grande segurança e um grande equilíbrio aos nossos corações. E é um convite a todos a participarem nesses 3 dias de carnaval no mês de fevereiro. Então lá o Dr. Herman nos fala sobre esse período de carnaval, fazendo que a gente possa refletir, possa entender que é um momento que está trazendo acolhimento aos corações que estão frágeis, os corações que estão indecisos, os corações que estão preocupados, e fortalecer a mente daqueles que já também conhecem a doutrina espírita e querem se melhorar. Ele diz para a gente que nesse período não nos cabe criticar, não nos cabe assolar opiniões contra quem quer que seja, e também não nos cabe mostrar que esse ou aquele ramo de religião opera melhor nesses dias. Nesse momento, o Dr. Herman traz uma união de todos os espíritos encarnados e desencarnados a favor do bem, a favor de Deus, a favor de Jesus, no trabalho de regeneração e de melhoramento. Porque é isso que nós buscamos. Deus tem várias formas de se colocar no coração do ser humano, dos espíritos encarnados e desencarnados, para tocar. E às vezes é nesse período de carnaval
que às vezes as famílias ficam mais vazias, as casas ficam mais vazias em algumas regiões e que lotam em outras. E nesse período que Deus toca às vezes no nosso coração e fala com a gente. E aí Dr. Herman fala que nessa posição que a gente se coloca em estar presente e falar sobre a doutrina espírita, trabalhando junto aos amigos benfeitores, trabalhando junto àqueles que estão cooperando no período do bem. Isso traz uma alegria no coração. Muitos de nós fazemos trabalhos voluntários na rua, né? E nesse período de carnaval, quando viajamos, saímos, eles ficam sozinhos. As pessoas também necessitam e continuam precisando de alimento, de vestuário, de acolhimento, de roupa, com quem possa contar. E às vezes eles ficam sós. E nesse período que se reflete tanta alegria de um lado e festividade do outro, em detrimento à necessidade do nosso próximo que passa o ano todo dependendo da nossa ajuda. Então ele pede para que a gente possa refletir sobre isso. Será que isso está certo? Será que isso é justo? Deixar um pouco essas pessoas de lado que mais necessitam para que eu tenha um momento de prazer por um período? Ele não diz que não possamos, que a gente não pode fazer isso. Mas ele pede para a gente ter um pouco de responsabilidade e cuidado com aquilo que a gente está fazendo, porque a gente pode acabar machucando e agredindo o nosso próximo sem querer, sem a intenção, e aí acaba ferindo aquele coração. E aí a gente vê que no plano espiritual também tem outros corações que estão aguardando essa ajuda, uma prece, uma orientação. Como é bom quando a gente está perdido em algum lugar, encontrar alguém que possa nos ajudar, nos acolher. E assim também no plano espiritual, precisamos de ajuda. E às vezes é nesse período de carnaval que a gente encontra ajuda no plano espiritual. E vai para os centros espíritas, para as casas espíritas, para serem atendidos nas suas necessidades. Dr. Herman lá nos convida também a trabalhar e elevar-nos, modificando nossos hábitos e buscar a cooperação do bem, para vencer em nós mesmos primeiramente, né? E depois auxiliar o nosso próximo, equilibrando as emoções nos dias de carnaval. Não que não possamos participar, nos divertir, estar junto àqueles corações com os quais nós amamos, mas que tenhamos também um pouco de moderação, tenhamos prudência e cautela, tanto nas estradas da vida, nos trânsitos, como na nossa mente, o que vai dentro do nosso coração. Que possamos então observar, escutar e nos conduzir pelo caminho do bem, como a espiritualidade superior